Então, galera, última parte aqui, então, é o equilíbrio iônico, tá? O que difere, então, do equilíbrio químico, e tem, tá, alguns livros, equilíbrio iônico separado. Aqui eu vou ter presença de íons, tá? Então, aqui nesse exemplo, então, vai ser a constante de ionização de um ácido, então, representado por Ka, tá? Então, a constante de equilíbrio de ácidos de ionização vai ter o Ka, tá? Então, as soluções aquosas de ácidos, certo? Vou ter a presença de íons. Isso que vai diferenciar, então, esse equilíbrio químico, tá? Do outro equilíbrio químico que a gente estava estudando, é a presença dos íons. A forma de fazer os cálculos é da mesma forma a representação, tá? Então, em cima eu tenho os produtos, embaixo eu tenho os reagentes aqui na equação, ok? Então, o que eu preciso entender na relação mais teórica, até eu diria? Então, aqui vocês vão ver esse exemplo, o ácido cianídrico, quando se dissolvido em água, forma íons H+, tá? Representado por H, somado com a água vai ficar, então, H3O+, mais Cn-, tá? Simplificando, então, um jeito mais tradicional, a gente vê o ácido cianídrico forma H+, Cn-, tá? Então, o que é o Ka? Então, vamos ter aqui H+, vezes Cn-, divididos por HCN, tá? Essa constante de acidez é 4,9 vezes 10 a menos 9, tá? Aí tu tem que interpretar se é alto ou baixo esse valor. Esse valor é muito baixo, tá, galera? Essa constante de acidez é muito baixo. Só que você tem que cuidar aqui, ó, esse resumo aqui que eu apresentei aqui embaixo, ó. Quanto maior o Ka, constante de ionização, maior é a força desse ácido. Então, nesse caso, esse ácido é um ácido fraco. Então, é um Ka baixo e uma força de acidez baixo. Só que daí o pK dele seria um valor alto, é sempre invertido. Cuide dessa ideia. Então, aqui, ó, sempre que aumentou o Ka, aumenta a acidez. Mas, inversamente, o pK, que é pK igual a menos log de Ka, tá? É uma relação logarítmica, então o logaritmo vai inverter aquilo que tu tem. Se é um valor muito alto, muito pequeno, ele vai se tornar um valor grande. Se o valor era grande, ele vai se tornar um valor pequeno. Essa é a regra geral. Então, o logaritmo faz essa conversão aí, então, de valores, então, para simplificar a leitura, né, da interpretação dos cálculos. Então, nessa questão, tu tem que cuidar também que se o ácido tem mais de um íon que se ioniza, ele então vai ter mais de um Ka. Então, nesse caso, eu tenho Ka1, Ka2, tá? Sempre o primeiro Ka, a constante vai ser maior do que a 2, do que a 3, do que a 4. Aqui está dizendo para nós. E eu também vou ter a constante de dissociação de uma base, tá? Quando eu falo em ácidos, eu falei em ionização. Quando eu falo em base, dissociação. O termo, então, muda. Então, tem um significado, uma diferença sobre isso, tá? A dissociação acontece sobre substâncias que já são em comum a tendência em formar íons, e a ionização, aquelas substâncias que, quando em meio aquoso, formam íons, tá? Então, a ionização de substâncias que têm ligação covalente, se tu fizer essa ligação. Então, a dissociação de uma base, então, formou aqui, ó, íons B+, OH-, então, a hidroxila vai dar o caráter básico, segundo Arrhenius, tá? Quanto maior a quantidade de OH-, maior é a constante da base, vai ser essa relação que a gente vai ter aqui, ó, nesse slide. Então, força da base vai ser maior quanto eu tiver maior Kb. E vai ser inversamente proporcional ao pKb, tá, galera? Então, é a mesma regra do Ka, só que mudou agora, estou falando das bases, né? Então, a hidroxila aqui de Arrhenius, então, quanto maior a quantidade de hidroxilas, mais básico vai ser, então, o caráter dessa uma solução. Lembrando que básico e alcalino são equivalentes, tá? Mas quando eu falo o termo básico e alcalino, eu estou falando da mesma questão, tá? Então, nessa situação, eu tenho um Kb, então, um valor baixo, então eu vou ter um Kb com valor alto, tá? Então, é uma força da base pequeno, um Kb pequeno, mas um pKb grande. Então, cuidar essa inversamente proporcional, que às vezes as questões de um VUF, 1, 2 e 3, faz a gente confundir. Quais são o perfil das questões disso? Os perfis das questões, dependendo se for ver a Enem, ou às vezes até alguns vestibulares, a maioria, o perfil é de interpretação de tabelas. Então, vem uma tabela igual a essa situação, com 4 substâncias e 4 constantes de acidez, são todos ácidos,
E aí ele pergunta para ti, a concentração de H+ será maior em qual? Então é uma relação direta, por isso que eu fiz a questão de fazer aquilo para vocês, que quanto maior o Ka, maior a força do ácido. Então a força do ácido está relacionada diretamente com a quantidade de hidrogênio ionizado, né? Então aqui o Ka vai me dizer isso, o valor. Então se tu vai fazer a leitura aqui, ó, o que tem então a maior quantidade de hidrogênio ionizado, então é 4, tá? Porque o valor então é 2,3 vezes 10 a menos 1, comparado o 1 é o que tem o menor potencial de ionização, tá? 1,7 vezes 10 a menos 5, galera. O que potencializou aqui, ó, lá no estudo dos compostos orgânicos, terceiro ano, então é a presença aqui de um elemento muito eletronegativo que facilita a liberação, a ionização do hidrogênio desse ácido, tá? Lembrando que os ácidos orgânicos, o que representa na estrutura é a hidroxila, diferente lá então quando a gente estuda os ácidos inorgânicos, que é só hidrogênio na situação, tá? Mas o que libera para o meio, que deixa e torna ácido, também é a mesma ideia dos inorgânicos diarrênios, libera íons hidrogênios no meio, tá? Galera, seria isso, a revisão aqui do equilíbrio químico. Qualquer dúvida vocês podem voltar ao vídeo ou mandar alguma pergunta. Gostou? Curte aí, um grande abraço, até o próximo vídeo.